Você está na Administrando na Prática e nesta aula você irá aprender sobre área de transferência. Vamos lá? Bom, para entender um pouco sobre a área de transferência, nós precisamos primeiro entender algo acerca de como o Excel trabalha com as informações nas células. Bom, se você olhar essa tabela, nós podemos ver que nós temos valores, nós temos formatações, como aqui por exemplo nós temos um fundo com uma cor azul um pouco mais escura, nós temos um negrito, nós temos um alinhamento ao meio, um alinhamento do texto no centro, um mesclar e centralizar, uma borda. Tudo isto são formatações que nós aplicamos ao nosso texto. Até como outras coisas que, se você que acompanhou as nossas últimas aulas, você viu que nós não modificamos a nossa fonte, o nosso tamanho de fonte, mas mesmo assim são formatações que estão pré-definidas a esta célula. Bom, tudo isso são camadas. O Excel ele trata uma célula contendo o seu valor, ou seja, o seu texto, o seu número, a informação que há dentro da célula, neste caso tabela de preços e produtos. Essa seria uma camada. A outra camada seria a camada da formatação, que são essas formatações que nós aplicamos ao nosso texto. Entre outras camadas que nós podemos criar e linkar as nossas células para que nós possamos, ao copiar, colar aquilo que realmente nós temos interesse de colar. Bom, você vai entender isso melhor agora que nós vamos aplicar isso na prática. Bom, eu vou fazer um ato bem simples, eu vou selecionar toda a nossa tabela, vou dar um copiar, que eu posso fazer pelo Ctrl mais o botão C do nosso teclado, ou, vou dar um S aqui, clicando aqui nesse botão copiar. Vou vir aqui um pouquinho no canto, na coluna F, e vou dar um colar. Olhem só, ele colou exatamente igual a nossas células, aqui a nossa tabela. A única coisa que ele não colou igual foi o espaçamento das colunas. Porque se eu quisesse isso, eu teria que ter copiado todas essas três colunas. Então eu viria aqui em copiar e aqui colar. Olhem só, agora ele ajustou igualzinho também o espaçamento das nossas linhas e colunas. Vou dar um voltar aqui, vou dar mais um voltar, ok? Você entendeu agora que quando você copia e cola diretamente, ele copia todas as camadas, ele deixa exatamente igual aquilo que você copiou ou aquilo que você copiou, ok? Bom, uma outra opção que nós temos é de recortar. Quando você recorta algo, estou clicando em recortar aqui, vou dar um colar. Olhem só, ele tirou tudo que nós tínhamos aqui e passou para cá. Para que você entenda, veja mais um exemplo do que eu estou dizendo, de que quando nós movimentamos a nossa área de transferência, nós movimentamos os valores e as formatações. Aqui nós tínhamos, por exemplo, nesta célula, é onde nós tínhamos este texto, tabela de preços dos produtos, com a cor negrito, com o negrito, com o fundo de cor diferente. Se eu colocar um texto aqui agora, o mesmo texto, ele não carregará essas formatações. Por quê? Porque quando eu recortei também a formatação que estava aqui. Então, aquela formatação não se aplica mais a essa célula. Este é um aprendizado muito importante para o nosso entendimento aqui de área de transferência. Bom, eu vou copiar aqui, ok? Vou colar aqui novamente, colar, ok. Bom, eu vou apagar este conteúdo aqui. Para isso, eu vou selecionar aqui as três células, vou vir aqui no botão direito, excluir, ok. Deixei aqui original. Bom, sendo assim, agora que nós entendemos o que é levado na área de transferência quando nós copiamos ou recortamos, como fazer para não carregar, por exemplo, a formatação de um texto? Vou clicar nessa célula, vou dar um copiar e aqui eu quero colar apenas o valor tabela de preços e produtos. Eu vou vir aqui na setinha para baixo e vou clicar em colar valores. Olhem só,
apenas o valor tabela de preços e produtos foi colado. Isso é muito legal. Nós podemos também fazer algumas outras coisas. Fazer uma cola sem as bordas. Olhem só, totalmente igual a este, só que sem as bordas. Vou dar um voltar aqui. Olha, nós temos outros exemplos. Fórmulas. O fórmulas, neste caso, ele se aplica a mesma coisa de tabelas de preços e produtos. Mas quando nós estivermos trabalhando com fórmulas de fato, você verá que nós podemos colar apenas as células. Nós veremos isso em exemplos mais para frente. Nós podemos utilizar um outro exemplo aqui. Eu vou copiar esses dados aqui, os valores que estão na vertical, ok? Vou dar um copiar e eu vou colá-los de maneira horizontal. Vou vir aqui na setinha e vou digitar transpor. Olhem só que ele colou com as formatações devidas e colocou na horizontal. Ele transpôs o conteúdo que nós tínhamos. Eu vou dar um voltar aqui e vou mostrar uma outra forma como nós podemos trabalhar. Aqui ainda está copiado, ok? Vocês podem ver pelos tracejados se movimentando. Eu vou vir aqui em colar especial e olhem só o que se abriu. Aqui você pode selecionar como você quer colar o seu texto, tendo mais de um filtro. Então eu vou colar aqui apenas os valores, esses valores 10, 20, 30, 40, 50, transpondo-os, ou seja, eu não quero a formatação junto com eles. Vou dar um OK e olhem só, diferente da última vez, apenas os valores foram colados aqui ao lado. Bom, aqui você pode fazer vários testes, ok? Existem várias combinações que podem ser feitas. Você pode colar apenas valores e formatos de número, fórmulas e formatos de número, apenas as larguras de uma coluna, tudo exceto as bordas, que seria o sem bordas que aparece quando nós clicamos aqui, todos usando o tema da origem, validação que nós aprenderemos mais para frente, comentários que nós também veremos mais para frente, ok? E eu vou mostrar aqui mais dois exemplos que nós podemos fazer. Bom, vou apagar este conteúdo aqui, vou dar um delete, ok? Bom, suponhamos que nós temos uma tabela muito maior que essa e nós queiramos, né, corrigindo, adicionar um valor mais 10 a cada um destes valores. Só que eu não quero digitar manualmente cada um deles, ou seja, eu não quero vir aqui digitar 20, vir aqui digitar 30, depois 40, 50 e 60. Eu vou digitar o valor 10 aqui, vou copiá-lo, vou selecionar as células que eu quero adicionar estes 10, vou vir em colar especial e aqui em operação eu vou colocar adição e vou dar um OK. Olhem só, ele adicionou 10 a cada um dos valores. Eu posso fazer a mesma coisa com outras operações matemáticas, como subtração, multiplicação e divisão. Eu vou usar subtração como exemplo aqui para que nós voltemos ao que estávamos antes. Olhem só que legal. Vou apagar esse número também, apertar o delete. E como último exemplo, eu vou digitar alguns valores aqui embaixo para que você entenda. Eu vou digitar os meses de janeiro, pulando um mês de cada vez. Março, aí abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ok? Vou dar um Enter. E aqui na coluna ao lado, eu vou digitar os outros meses que ficaram faltando. Fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Se por acaso eu quiser passar estes valores para cá, eu poderia fazer um a um, copiando, ok? Vindo aqui e colando. Eu apertei o pincel, vou dar um ESC aqui. Copiar e um colar. Vejam que está aqui. No entanto, eu não quero fazer isso. Eu quero ser mais prático. Eu vou dar um delete aqui. Eu vou copiar estes valores aqui e vou colar aqui. Ops! Veja só.
Os espaçamentos em branco que não foram preenchidos sobrescreveram os valores que nós tínhamos aqui. No entanto, agora eu vou te mostrar uma opção que faz com que isso não aconteça. Vou dar um voltar, aqui continua copiado, eu vou colar aqui por cima, no entanto eu vou vir aqui em colar especial e vou digitar ignorar em branco. Ele vai ignorar as células em branco e não vai colá-las por cima na coluna ao lado. Vou dar um OK e olhem só, ele colou nesta seleção apenas os valores que nós tínhamos as células preenchidas. O valor de dezembro aqui eu devo ter apagado aqui um pouquinho antes, mas funcionaria da mesma forma. Eu digitando aqui em dezembro, eu poderia estar copiando aqui, colar especial, ignorar em branco, OK. E aqui nós temos, vou apagar aqui, nós temos os meses que nós precisamos aqui em sequência. Isso é muito legal. Bom, é assim que funciona a área de transferência. Nas outras aulas nós vamos utilizar muito isso, então não se preocupe, veja, reveja, treine, brinque, teste, deixe seus comentários se tiver dúvidas e nós nos vemos nas próximas aulas. Até lá!